Eu sou a Bettina Blochten, eu sou bióloga, especialista em abelhas e estou aqui hoje exatamente para falar sobre esse assunto que eu tanto gosto. Bem, a gente pode começar falando da crise atual que vivemos hoje, essa crise ambiental que traz consequências aos organismos de uma forma geral. Nós estamos assistindo à extinção de numerosas espécies e as causas desse gigantesco problema estão relacionadas a ações humanas, por exemplo, a conversão de terras para agricultura de larga escala e o uso de agrotóxicos, além, é claro, das mudanças climáticas globais. Nesse contexto, os insetos são um dos grupos mais afetados por essas ações, e com isso nós perdemos não só as espécies, mas também os serviços prestados por esses importantes animais, como, por exemplo, o controle de pragas e a polinização. As abelhas, elas carregam o pólen das flores para os seus ninhos e alimentam a sua prole. Por isso elas são tão dependentes das flores e por isso elas são eficientes polinizadores. A gente pode falar que as abelhas são realmente polinizadores profissionais. Certas plantas, como o milho, o trigo e a cevada, não precisam de insetos para sua polinização, mas outras têm alta dependência. Um caso muito característico é a maçã e também o melão. Outras espécies de plantas, outras culturas, ainda podem aumentar moderadamente a sua quantidade de frutos e sementes, como é o caso, por exemplo, das frutas cítricas. Então, essa dependência de polinizadores vai variar de acordo com diferentes plantas. Outro ponto também que eu gostaria de destacar é de que plantas dependentes de polinização, de um modo geral, são mais ricas em nutrientes e vitaminas, e com isso elas são importantes para a saúde humana. Então, temos que valorizar essas plantas que são polinizadas por insetos, por polinizadores animais, especialmente abelhas. Com isso, a valorização das abelhas e práticas relativamente simples podem manter abelhas nos ambientes e, com isso, aumentar a ação positiva desses insetos polinizadores. No Rio Grande do Sul, nós temos mais de 500 espécies de abelhas registradas. Algumas pequenas, chamadas de abelha mosquito, outras grandes, confundidas com besouro. Essas diferentes espécies devem ser cuidadas e mantidas nos ambientes, especialmente em ambientes agrícolas, pois estarão respondendo pela polinização dos diferentes cultivos. Por exemplo, as abelhas grandes, conhecidas como mamangavas, são eficientes na polinização do maracujá, do tomate, do melão, da berinjela, da moranga, da melancia e ainda outras plantas. Abelhas pequenas, como aquelas abelhas chamadas de jataí e mosquito, vão polinizar flores como a do morango, da canola e várias outras plantas. Com isso, se percebe que o importante é manter a diversidade de polinizadores nas áreas, porque, na verdade, diferentes espécies polinizam diferentes plantas. E o mais importante, com práticas relativamente simples, é possível aumentar as populações de abelhas e, com isso, melhorar a produtividade agrícola e a conservação da biodiversidade. Por isso, eu pensei em passar 5 dicas para vocês sobre como conservar abelhas e aumentar o nível de polinização nos ambientes naturais ou agrícolas, ou até urbanos. Dica número 1. Evite o uso de agrotóxicos, especialmente de inseticidas, mesmo que biológicos. Então, evitarem agrotóxicos e ainda mais usá-los em plantas com floração. Assim, a gente evita, ou você evita, o risco de exposição desses produtos a abelhas que são insetos.
Dica 2. Mantenha em sua propriedade áreas sem manejo, sem roçadas, sem poda de árvores, porque essas áreas vão permitir o desenvolvimento de plantas que muitas vezes são consideradas plantas daninhas e com isso vão enriquecer com suas flores a dieta das abelhas, né? Tornando então mais saudável esse ambiente para as abelhas. Também galhos e troncos que estão nesse local podem servir de substratos de locais para a construção dos ninhos de abelhas, por exemplo, como a mamangava da madeira, aquela que falávamos sobre a espécie como polinizadora do maracujá. Dica 3. Ofereça para as abelhas locais para a construção dos ninhos. A maioria das espécies de abelhas é solitária, por isso elas não formam colônias. Uma fêmea constrói o ninho para sua prole e precisa apenas de madeira seca para suas construções, dos seus ninhos, ou mesmo do solo sem manejo, onde ela vai escavar, construir o seu ninho e desenvolver então a sua prole. Para manter essas abelhas solitárias, você pode oferecer na sua propriedade um verdadeiro hotel para as abelhas, simplesmente deixando empilhadas madeiras secas sobre o solo e não ter nenhum tipo de manejo nessas áreas. Dica número 4. Inclua abelhas sem ferrão no seu sistema produtivo. No Rio Grande do Sul, nós temos várias espécies que são manejadas em colmeias, em colônias, e são de fácil obtenção, e essas abelhas, elas não requerem qualquer tipo de manejo. Uma vez instaladas adequadamente, elas podem então ser mantidas por longos períodos, porque as colônias de abelhas sem ferrão são perenes. Dica número 5, a última dica: inclua as abelhas na sua propriedade como um bioinsumo. Assim como a gente pensa em adubo, adubação, controle de pragas, doenças, etc., nós também temos que considerar as abelhas um importante insumo para o desenvolvimento da produção de frutos e sementes. Na verdade, com isso, você vai valorizar o seu ambiente socioprodutivo e vai tornar a sua produção muito mais saudável. Obrigada e cuidem das abelhas.